É um malabarismo muito grande pra eles desacreditarem no único argumento que eles acreditam, que é a Bíblia, né, velho? Velho, mano, você tem que, sei lá, né, mano? Por exemplo, você vira pra um protestante, né, velho? Você vira pro protestante e pergunta pra ele, qual que é o sustentáculo da verdade? O que é o pilar e o sustentáculo da verdade? O lugar onde a verdade está contida e fora dela a gente não encontra. É o pilar e o sustentáculo onde a verdade está apoiada. O protestante, o que é, Bundes? A palavra de Deus. É a Bíblia. A Bíblia. É a Bíblia. Algum protestante que tá aí no chat discorda de mim? Pois é, cara, mas tem um cara que vale a pena dar uma lida, mano. Não sei se vocês conhecem, tá? Chama Paulo. Cara de boa aí, sei lá, né? Se você conhece, se não conhece. E ele fala assim, ó. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Que é a igreja de Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. A coluna da verdade não é a Bíblia, não é a palavra, é a igreja. A igreja. A igreja. Por isso, só por causa disso, ó. Beijo no papo, esse lindo e maravilhoso. No meio da live aqui, ó, do nada. Coluna e sustentáculo. É São Paulo que tá falando. Como é que você... deixar de ser católico? Mas nós vai sagrar sem o Papa. Sem o Papa, vai que o capeta te carregue, tá? Sem o Papa, sem a Virgem, sem o Cristo, que o capeta o carregue. Eu não vou. Sem o Papa eu não vou, mano. Esquece. Se o Papa falar faz, eu faço. Se ele falar não faz, eu não faço. É assim que o católico faz e pronto. Bem, queridos, vamos tentar entender o que ele está querendo dizer com o texto que ele leu em Timóteo 3, versículo 14 e 15. Ainda que espero ir a ti em breve, isso te escrevo no caso de eu me atrasar, para que saibais como há que se comportasse na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ele quer dizer que a igreja, ela quem sustenta a verdade, ela é a coluna da verdade. Então não há verdade sem a igreja, é isso? Você quer dizer isso? Que a verdade, para existir, para se sustentar, precisa da igreja? Porque, pelo que eu estou vendo, você está indo por esse lado. O seu raciocínio está sendo igual ao raciocínio humano. Numa casa, o pai de família, ele que sustenta a família, geralmente, né? Geralmente. Estou usando como exemplo. O pai de família sustenta seus dependentes, seus filhos, sua esposa. Era assim antigamente, né? Hoje mudou muito, mas era assim. Estou usando só como exemplo, tá, pessoal? Então, logo, aquele que sustenta, ele é maior, ou mais forte, ou mais capacitado do que aquele que é por ele sustentado. Porque quem sustenta tem mais condições, tem poder aquisitivo, tem até mais força, né? Alguém que está caindo, eu estou sustentando. Mas também tem um sustentar com relação a levar sobre si uma responsabilidade. Quando o assunto de sustentar se refere à verdade, à palavra, antigamente a palavra de um homem era muito honrada. E quando você dizia uma coisa, meu filho, se você não sustentasse o que você diz, o que você afirma, você não valia de nada, porque há um ditado antigo que o que vale do homem é a palavra. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Versículo 14, a palavra se fez carne, ou o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e sabedoria. Quando nós trazemos para um contexto bíblico, e quando nós lemos um texto como esse, onde a igreja tem a incumbência de sustentar a verdade, não é que a verdade ela se desfaleça ou seja dependente dos homens da igreja para se manter. Ela precisa dos homens para ser pronunciada. Quando diz o texto que a igreja é quem sustenta essa palavra, não está querendo dizer que a igreja tem autonomia para mudá-la. Inclusive, o que está aqui, a palavra utilizada, não é a palavra escritura, está a palavra verdade, que ela não pode ser alterada, não pode ser mudada. A verdade de Deus é uma só. Ela
não se contradiz e nem se contamina. No nosso país temos a Constituição, temos a lei do nosso país. As instituições políticas e dos nossos ministros, que são defensores da legislação, das leis, eles podem se corromper, estão sujeitos a isso. Mas eles não podem mudar a verdade da lei, da Constituição, continua sendo verdade, e a instituição governamental e a instituição dos ministros do Supremo, embora se corrompa, mas a lei permanece intacta. Logo, a instituição está sujeita a se corromper e não a lei. Da mesma forma, as escrituras, a igreja pelo qual vocês chamam hoje de católica, apostólica, romana, ela não é a mesma do tempo dos apóstolos. Também a nossa evangélica também não amarra a chuteira daquela do tempo apostólico, embora os homens cometessem pecados semelhantes aos de hoje, mas eles eram muito mais consagrados a Deus do que nós. E dito isso, queridos, as instituições como nossas igrejas de hoje em dia se corrompem. Papas, a história conta que houveram papas maus, padres maus, não só no Vaticano como no Brasil, se envolvem em escândalos. Também pastores, muitos líderes religiosos de todas as religiões pequenas e grandes se corrompem, mas a palavra pela qual nós cremos em comum permanece intacta. Então, quando diz que a igreja é sustentáculo e coluna da verdade, a pergunta deveria ser o seguinte: de que verdade está falando? Da palavra de Deus? Então, se a igreja é sustentáculo da verdade e da palavra, quer dizer que ela professa e sustenta essa verdade. No que ela ensina, é no ensinamento que ela é sustentada. Ela é apenas, vamos dizer assim, confirmada. Porque essa palavra sustentada dá a entender como se ela fosse nutrida pela igreja, como na verdade ela é somente vivida, praticada, observada e defendida. Sustenta essa fé, sustenta essa palavra, sustenta essa verdade, sustenta essa verdade, sustenta essa palavra. Isso quer dizer que eu professo essa fé, eu proclamo essa fé, eu proclamo essa verdade, eu sustento a minha palavra, eu sustento o que eu aprendi, eu sustento que a minha fé é baseada no Antigo e Novo Testamento. No Novo Testamento, onde tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde tem as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, onde tem as cartas de Paulo, as cartas paulinas, e todos os 27 livros do Novo Testamento, e 39 do Antigo, 66 livros, e ainda a Igreja Católica, se quiser colocar mais 7, pode colocar também, mas é o que nós sustentamos, é essa fé rica, verdadeira e pura, que é a palavra de Deus.